No caso de presidiários, no caso de estudantes em escolas públicas, enfim, sempre que vocês se depararem na questão com o Estado na posição de garante, com o Estado na posição de garantidor, em que eu estou sob a tutela do Estado, então eu sou um presidiário, eu sou uma aluna de uma escola pública. Nessas circunstâncias, a responsabilidade será objetiva. Por quê? Porque o Estado está na posição de garante, o Estado está na posição de garantidor. Então, como eu brinco em sala com os alunos, imagina um determinado preso que foi assassinado por um coleguinha de cela, por outro preso. Nessa situação, o Estado responde, sim, eu estou sob a custódia do Estado. O Estado, ele é o grande responsável pelo meu bem-estar, pela minha segurança. E a responsabilidade nesse campo será de que tipo, professora? Objetiva. Por quê? Porque o Estado está na posição de garantidor. E a minha situação lá como aluno de uma escola pública, qualquer ato que me cause um dano ali, como é que fica essa situação? Nessa situação, o Estado também vai responder, e vai responder na situação de garantidor. Um outro ponto importante é a respeito da fuga de presos. Será que o Estado responde pela fuga de presos, presos que fogem das cadeias, dos presídios, enfim? Será que eles serão responsabilizados? Entende a jurisprudência que sim, que o Estado responde pelos atos desse preso, quando ele foge da prisão, quando ele foge da cadeia, e nessa fuga dele, ele começa a praticar ilícitos, crimes, enfim, o Estado se responsabiliza. No entanto, nós temos que levar em consideração um lapso temporal. Ora, se há 5 anos o cara fugiu, e há 5 anos ele vem praticando aí novos crimes, e ele ainda não foi preso, aqui desconfigura o nexo de causalidade, quebra o nexo de causalidade e não haveria, portanto, a responsabilidade do Estado nesse caso. Então é interessante que vocês saibam. No caso de fuga de preso, o Estado responde? Sim. Mas e na situação de um preso que está foragido há muitos anos, há um certo tempo, o Estado se responsabiliza, a jurisprudência entende que não. Voltando ainda na figura do agente público, que eu queria finalizar essas pequenas observações para vocês nessa situação do agente público, que isso gera muita dúvida. Se gera dúvida com os meus alunos presenciais, acredito que também gere dúvida nos alunos online. Para que o Estado responda, necessariamente, o agente público tem que estar nessa qualidade. Nós tivemos um concurso realizado pelo CESP na Paraíba, em que na prova, se não me engano, foi uma prova de procurador. Foi dito que um determinado policial, ele estava fardado, arma da corporação, enfim, e ele foi almoçar em casa. Nesse almoço em casa, numa discussão familiar, ele acabou matando a sua esposa. Haveria aí uma responsabilidade do Estado? Veja, ele estava armado, ele estava arma da corporação, enfim, ele estava fardado. Será que nesse caso configura a responsabilidade do Estado? Não, porque quebrou o nexo de causalidade. Se há uma quebra do nexo de causalidade, ele não está ali na figura, na atuação de agente público, não há responsabilidade do Estado. Muito bem, eu foquei a responsabilidade objetiva do Estado, mas não esqueçam que o Estado hoje ele também responde de forma subjetiva. Não achem vocês que é porque nós temos o artigo 37, parágrafo 6º, trazendo a teoria do risco administrativo dentro do campo da responsabilidade objetiva, que o Estado só responde independentemente de dolo, independentemente de culpa. Não, não. O Estado responde também por questões subjetivas quando ele se omite. Quando o Estado é omisso, ele também responde. E há uma diferença básica aí. Quando ele age, a responsabilidade é objetiva. Quando ele se omite, a responsabilidade passa a ser subjetiva. E quando nós temos responsabilidade subjetiva do Estado, nós temos que perquirir a culpa do Estado. Nós temos uma figura nova nessa responsabilidade, que vai ser a culpa dele. Então, a grande diferença entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva é isso, é a culpa. Enquanto na responsabilidade objetiva independe de culpa, independe de dolo, na responsabilidade subjetiva do Estado, sim, vai ter que ter a caracterização, além do ato, do dano, do nexo de causalidade, um quarto elemento, que seria a culpa, o dolo do Estado. Então, vamos arrumar bem o nosso pensamento. Se eu estou na teoria do risco administrativo, eu estou ali na responsabilidade objetiva do Estado, na teoria do risco administrativo do artigo 37, parágrafo 6º, em que eu tenho que ter o ato,
o dano e o nexo de causalidade. Se o Estado se omite e nessa omissão gera danos a terceiros, a particulares, enfim, o Estado vai ser responsabilizado. Mas eu acrescento um quarto elemento aí. Não tenho apenas o ato, o dano e o nexo de causalidade. Eu acrescento um quarto elemento que, no caso, seria a culpa, o dolo do Estado. O Estado seria responsabilizado. Lembrem também que nessa teoria do risco administrativo, que é a que nós adotamos hoje, por ser a teoria do risco administrativo e não a do risco integral, que o Estado responderia em toda e qualquer situação, nessa teoria do risco administrativo nós temos as excludentes. Caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Eu acho interessante que vocês lembrem da situação que aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro geralmente é muito castigado no início do ano, né? Nós tivemos grandes tragédias no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Depois nós tivemos aquela tragédia que as pessoas se lembram e até hoje aquelas mediações não se recuperaram totalmente, que é a região serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, Itaipava. Naquela situação, será que o Estado responde? Não, né, gente? Ali descaracterizou a responsabilidade do Estado por um evento da natureza. Então, nessa situação, não haveria responsabilidade do Estado. Bom, eu acho que era isso que eu queria que vocês lembrassem na hora da prova, para quem vai fazer uma prova objetiva, principalmente da FCC e do CESP, para tribunais, que é basicamente pelas pesquisas que eu fiz de ontem para hoje, das questões que eles perguntam. Se vocês tiverem todos esses dados em mente, vocês não erram as questões de responsabilidade civil do Estado. E, Tânia, eu queria deixar um beijo para os meus alunos, queria falar assim para todos eles que continuem estudando, que não desistam, que concurso é persistência. Se você estudar, se você fizer a sua parte, o cargo é seu. Não tem quem tire. Então, eu sei que nós somos seres humanos, nós somos muito imediatistas. Então, a gente, ai meu Deus, mas eu queria que tivesse sido aquele concurso. E às vezes a gente está esperando tanto que fosse aquele concurso e na verdade nem é. Porque Deus tem outros planos pra gente, né? Então, às vezes a gente não entende os planos dele. Mas eu queria muito que vocês continuassem estudando, porque eu não conheço ninguém nesses meus 10 anos de sala de aula, nem parece, né? Comecei praticamente ontem. Mas nesses 10 anos de sala de aula, eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, que tenha estudado e que não tenha sido aprovado. Sim, tem vários alunos que estão aí há 5, 6 anos estudando, mas eu tenho certeza que eles estão estudando de forma errada. Porque se você otimizar seu tempo, se você fizer resumo, se você fizer exercício, gente, vocês têm que aprender isso. Exercício é super importante. Ninguém passa em concurso público sem fazer exercício. Vocês têm que treinar muito. Eu sei que tem meus alunos agora que vão fazer a prova domingo do MPE aqui em Natal. Então, façam muitos exercícios até lá. Agora não é hora de você pegar livros, enfim. É fazer exercício, é treinar. Nós precisamos saber como que as bancas perguntam. Isso é muito importante. Então, façam muitas questões, não desistam. Fé em Deus, força, coragem, que tudo vai dar certo. Eu estou aqui torcendo por vocês, por todos vocês, por cada um de vocês. Um beijo, boa noite, Tânia. Muito obrigada por tudo, Tânia, sua querida. Sou muito grata a você por tudo. Um beijo para os meus alunos que eu amo demais. Um beijo grande, minha querida. Fica com Deus, viu? Um beijo no seu coração. E muito obrigada pela sua companhia e pela sua parceria de hoje e de sempre, viu? Um abraço enorme. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.